Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ivanildo e vou ministrar para vocês a disciplina de gestão de processos, ok? Compõe-se em 4 aulas, tá? Sendo que a primeira inicia hoje, falando dos conceitos e definições, né, da gestão de processos, ok? Então, nossa primeira aula, no final, eu vou deixar com vocês uma atividade, tá, relacionada a tudo que foi falado hoje. Tá? E aí, cada aula, eu vou deixar uma atividade, a gente soma no final e faz uma avaliação valendo 6 pontos. Lembrando que cada atividade valerá um ponto. Tá bom? Ok, então, falando de processo, a gente precisa entender o seguinte, que tudo na vida é processo. Tá? Embora a gente saiba que quando se fala em processo, o que interessa para a gente é saber sobre os processos da organização, os processos das empresas, né? Como funcionam. Né? Então, todas as empresas trabalham com processos. Né? Da menor a maior, todas elas têm que ter processo. Tudo na vida precisa de processo de uma forma organizada, com alguém gerenciando isso aí. A gente vai conhecer um pouquinho mais para frente. Tá? Então aqui já está dizendo que não existe nenhum produto ou serviço que não sejam, que de alguma forma não passe por um processo. Ok? E que de alguma forma também, né, alguns processos não estão bem claros, mas ele existe. Você mesmo, no dia a dia, simplesmente para fazer um bolo, existe um processo até para fazer um bolo. Isso está até aqui na apostila de vocês, mostrando no início um processo de fazer um bolo. Por quê? É um passo a passo, é por etapa. Você nunca deve pular etapas. Passar do ponto 2 já para ir para o ponto 6. Não. 1, 2, 3, seguindo aí suas etapas para que dê certo. Aí no final o bolo fique pronto. Nas empresas é a mesma coisa. Uma vez que foi destinado a você fazer uma atividade, fazer um determinado projeto, tudo segue seus processos, início, desenvolvimento e fim, ok? Então vamos ver o que fala aqui o segundo slide, né? Segundo slide, estamos mostrando que existe 3 tipos de processo, né? Os tipos de processo é o primário, de suporte e o de gerenciamento. Né? Esse primário é tudo aquilo que é exercido logo no início, todas as atividades mais essenciais para que a empresa aí, consiga colocar seu produto no mercado, consiga atender as necessidades dos clientes, consiga fazer com que a logística funcione. Né? Então, paralelo a isso, tem o de suporte, que para que a primária funcione, a de suporte precisa estar lá a tempos para resolver os problemas das atividades primárias. E o gerenciamento é o que vai medir, monitorar e vai controlar para saber se realmente está dando certo, né? Se os processos foram realmente bem executados e se foram bem entendidos. Né? E aí, o terceiro slide a gente mostra aqui, vamos ver se passa, né? Opa, passou. Isso aqui é um exemplo típico, né, de a importância de entender o processo. Não basta só ouvir a palavra, né, que já foi falada, e sim entender como que ele realmente funciona na prática. Então, para várias pessoas pode ter um problema aí de comunicação, de erro, de dicção, ou de má informação, ou de fake news, ou de qualquer outra coisa que atrapalhe aí, algum ruído que atrapalhe aí o entendimento sobre esse processo. Então, temos aqui um elefante, que é um desenho ilustrando como um elefante, né? O desenho de um elefante, e que tem 1, 2, 3, 4, tem 6 pessoas, né, olhando para ele com várias partes, como sendo várias partes de um processo, mas que não entende, ou que se entende conforme a sua cultura. Né? Esse aqui, por ser médico, vai entender que é uma lança. Né? Esse outro aqui vai entender como uma corda. Né? Esse outro vai olhar e vai entender como uma árvore. O outro lá vê e entende como uma corda. Né? Cada um está entendendo de uma forma. Só que no final é tudo um processo. Então, por isso que os processos devem ser bem definidos, bem orientados e bem... além de orientado, ele deve ser bem falado, ser bem entendido. Né? E se houver dúvida, você deve perguntar por que e às vezes por que você não conseguiu absorver bem aquela informação. Né? Vamos aqui. Está ruim aqui, hein? Ainda esse outro.
E esse ciclo, mostrando aqui um exemplo de stakeholders, nada mais é do que toda empresa, toda organização, ela tem que prestar conta, ela tem que dar, de alguma forma, satisfação para essas pessoas, como, por exemplo, nós temos aí os acionistas, né, o governo, a imprensa de forma geral, os parceiros, os clientes, fornecedores, né? Enfim, para todo mundo a empresa existe, né, com seus processos funcionando direitinho e ela precisa da satisfação. E é assim que funciona a rota, né? O próximo slide nós temos aqui um processo de desenvolvimento de novos produtos. Então, vai se desenvolver um novo produto para a sua empresa, né? Um novo produto ou serviço. Tudo começa pelas etapas, tudo começa por uma reunião para definir que produto é esse, né? Então, nós temos uma geração de ideias, que é o chamado brainstorm, vamos ver um pouquinho lá na frente. Triagem de ideias, análise comercial, vem para cá para o desenvolvimento do produto, teste de marketing e a comercialização. Veja, cada ponto desse não é um processo? Cada ponto desse não teve que ser conhecido, elaborado, trabalhado para chegar até o final? Então, isso são processos voltados para desenvolver um novo produto ou serviço, né? Temos aqui um processo de venda que funcionou bem, foi eficaz, o resultado foi ótimo, da Neoquímica. Primeira coisa, identificando o cliente, quem é meu público-alvo, né? O segundo passo é a abordagem. Já que eu sei quem é, eu vou ao encontro dessa pessoa, dessas pessoas. O terceiro ponto é a apresentação, a demonstração, né? O portfólio, o que você tem dessa empresa. O quarto ponto, fechamento, né? E acompanhar para saber se vai dar certo mesmo. No final, né? A superação dos objetivos e por aí vai, né? Então veja que em 5 passos diferentes, foram trabalhados. Então eu não passei do 1 já para o 4 ou para o 3. Eu fui um seguindo o outro. Isso é processo. Essa é a ideia do processo, né? É um conjunto de atividades, de etapas que deve ser realizado aí para dentro da empresa, né? Próximo. Aqui nós temos esse que foi o Marco Hirata. Ele criou aí sobre a qualidade do atendimento ao cliente. Em alguns lugares, um pouco tempo, tem um desses, né? Que você avalia lá o atendimento com base nas carinhas que aparecem lá, né? Nos emojizinhos que está lá. Então, eles usam isso também para ver a qualidade em que o cliente está sendo atendido. Isso é um dos pontos aí, né? Depois vai se transformar isso em dados, né? E saber se o cliente está sendo bem atendido ou não. Aqui nós temos o brainstorm e o brainwriting, né? A palavra inglesa, né? O que é brainstorm? Brainstorm nada mais é do que a chamada tempestade de ideias. Nesse estágio da brainstorm, nós temos todas as ideias em que foram solicitadas por grupos de pessoas que vão desenvolver aí algum produto, algum serviço, ou fazer algum tipo de melhoria em algum dos processos. Então, temos aí um grupo trabalhando nas ideias. Tudo que vier dentro do brainstorm são ideias, né? De qualquer... a regra é que seja aceita todas, né? No brainwriting é que é feita apenas escolhida as ideias do brainstorm para escolher as melhores e ali você, com uma certa coerência, poder trabalhar as que mais se adequam ao que você está buscando aí. Então, tudo dentro de um processo da organização vai o brainstorm, que é a tempestade de ideia, o brainwriting, que é as ideias que realmente são pertinentes daquilo que interessa, e as que não interessam, joga fora e fica só as que realmente fazem sentido, né?